Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, a prof espera que todos estejam bem. Galerinha, durante essa aula então nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre a litosfera. Porém, nós iremos começar uma unidade nova da apostila de vocês, falando um pouquinho sobre os agentes modificadores do relevo. Então, quais são agentes que transformam o nosso relevo, que modelam o nosso relevo, tá bom? Então, o tema dessa aula, galerinha, é litosfera e agentes do relevo, ok? Esse conteúdo está entre a página 21 e 28 da apostila de vocês. Então, corre, abre a apostila nessas páginas e acompanha a prof pela apostila também, ok? Então, vamos lá. O que são agentes do relevo, né, pessoal? Vamos começar ali com essa perguntinha para eu explicar para vocês. Então, os agentes do relevo são fenômenos que causam alteração no relevo devido à sua ação. Então, são os fenômenos que, devido ali a uma ação, devido ali à sua atividade, causam uma modificação no nosso relevo, na nossa estrutura mais superficial da crosta terrestre, tá bom? Esses fenômenos, então, pessoal, que causam transformação, são chamados agentes do relevo. Os agentes do relevo, pessoal, eles podem ser classificados em internos e externos. Quando eles forem internos, eles também são conhecidos como agentes endógenos. E é quando ocorre a partir das forças do interior do nosso planeta Terra. Então, quando as transformações que ocorrem na nossa crosta terrestre provêm ali de forças do interior, da estrutura interna do nosso planeta. E os agentes externo ou exógenos, galerinha, é quando ocorrem então transformações partindo ali de forças físicas, tá? De algum fenômeno físico, como intemperismo, né? Através ali dos ventos, da chuva, tá bom? Erosão. Então isso causa ali uma modificação no nosso terreno, porém uma modificação que ocorre no exterior, tá bom? Externo, certo? Galerinha, nessa aula então nós iremos focar nos agentes internos ou endógenos, aqueles que ocorrem então dentro da estrutura terrestre, vão dentro da estrutura do nosso planeta Terra, ok? Então, como eu falei anteriormente para vocês, os agentes internos de transformação do relevo, né? Então, agentes endógenos, agentes internos de transformação do relevo. Então, as forças que atuam no interior do nosso planeta alteram esse relevo. Então, a partir ali da pressão, né, de todo o movimento que é gerado no interior do nosso planeta, ocorre ali uma transformação do nosso relevo externo. Aqui embaixo, pessoal, eu coloquei uma imagem animada para que vocês entendam um pouquinho melhor de como essas forças do interior do nosso planeta Terra alteram o nosso relevo, tá? Essa atividade magmática e essa pressão ocasiona, então, ali uma alteração no nosso relevo. Então, as forças do interior, mais uma vez, tá bom? Estão ali interferindo, estão ali modificando o nosso relevo, tá bom? A estrutura mais superficial da nossa crosta terrestre. Mas, professora, como é o nome desses agentes internos ou endógenos que transformam o nosso relevo? Então, os principais agentes são o quê, pessoal? Nós temos o tectonismo, nós temos ali os terremotos e temos o vulcanismo. A prof vai explicar cada um deles para vocês agora, ok? Vamos começar pelo tectonismo. Então, o tectonismo, pessoal, é quando ocorre ali o movimento convergente, né? O limite convergente, o encontro de duas placas tectônicas. Então, como que esse encontro das placas tectônicas altera o nosso relevo? Então, a placa continental, ela exerce ali pressão sobre a placa oceânica, certo? Afundando a placa oceânica. E com esse aprofundamento da placa oceânica, então, a placa continental, ela se enruga, tá bom? Então, ali, ó, elas se chocam, certo? A placa oceânica afunda e a placa continental ali, ela enruga. E esse enrugamento, então, dá origem ali às cordilheiras, às cadeias montanhosas. Aqui eu coloquei uma imagem representando para vocês, então, esse fenômeno, tá? Então, só para que vocês entendam um pouquinho melhor, aqui nós temos a placa oceânica e aqui nós temos a placa continental. Uma está exercendo pressão sobre a outra, causando, então, o enrugamento da placa continental. E esse enrugamento, então, dá origem ali às cordilheiras e formações montanhosas, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, se vocês quiserem registrar no caderninho, fiquem à vontade. O que ocasiona, então? Quais são os tipos de alteração de relevo que o tectonismo ele ocasiona? Então, ocasiona o enrugamento da litosfera, tá bom? Dando origem a grandes cadeias montanhosas e cordilheiras, beleza?
Pessoal, um outro exemplo desse tipo de alteração de relevo, tá? De tectonismo, foi ali a formação do Himalaia. Então, a cordilheira do Himalaia, né? Ela originou-se a partir, então, do choque entre duas placas tectônicas, formando ali uma cadeia de montanhas, ok? A cordilheira do Himalaia, pessoal, ela conta com a maior montanha do mundo, tá bom? Com a maior altitude do mundo, que é o nosso Monte Everest, que possui aproximadamente ali 9.000 metros de altitude, tá? Ele chega a quase 9.000 metros de altitude. Se não me engano, são 8.828 metros, tá bom? O próximo fenômeno, então, que transforma o nosso relevo ali de dentro para fora são os terremotos, ok? Então, os terremotos são tremores que ocorrem por conta da liberação instantânea de energia do interior da Terra, a qual acaba por gerar ondas que se propagam. Então, aqui embaixo, a prof colocou mais uma vez uma imagem para vocês, representando, então, um terremoto. Então, nesse primeiro pontinho onde está o foco do nosso terremoto, tá? Então, onde ocorre o limite, o encontro entre as duas placas tectônicas. Esse encontro entre as duas placas tectônicas, pessoal, é conhecido como foco ou como hipocentro, tá bom? Então, foco ou hipocentro. E aqui em cima nós temos o epicentro. O epicentro, então, está localizado acima do hipocentro, porém na parte mais superficial, tá bom? Então, aqui, ó, hipocentro e aqui em cima, então, o epicentro. Pessoal, se vocês observarem também essa imagem, vocês conseguem ver a propagação dessas ondas. Então, como que esse fenômeno, ele altera o relevo? Então, por onde essas ondas se propagam, ocasiona ali destruição, transformações no nosso relevo, tá bom? Então, é um agente que transforma, sim, o nosso relevo. Aqui eu coloquei para vocês, então, algumas informações. Se quiserem anotar no caderno mais uma vez, podem anotar porque é importante. Então, quais são as transformações que os terremotos ocasionam, né, na nossa crosta terrestre, no nosso relevo? Então, os abalos sísmicos que causam destruição, e essa destruição causa problemas sociais que também geram transformações de relevo, tá certo? Pessoal, como nós estamos falando de terremotos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é a diferença de tsunami, maremotos e terremotos? Então vamos lá que eu vou dar uma explicadinha para vocês sobre o que significa cada um desses termos. Os terremotos, então, galerinha, eles são ali um tremor de terra que abrange o continente. Então é um abalo sísmico, porém ocorre no continente, na parte continental. Já os maremotos e os tsunamis, pessoal, é um terremoto então que ocorre no fundo do mar, ocasionando então ali o balançamento das águas e formando ondas gigantes que atingem a praia. Essas ondas gigantes então são conhecidas como tsunamis, tá bom? Então o maremoto é o tremor no mar e o tsunami então é um fenômeno que ocorre através desse tremor no mar que ocasiona ondas gigantes invadindo então o continente ali a parte litorânea, tá bom? Aqui, então, coloquei duas imagens para que vocês entendam um pouquinho a diferença entre esses dois fenômenos. Então, a primeira imagem está representando os terremotos, tá bom? Então, os tremores de terra que causam alteração de relevo e destruição. E aqui na outra imagem eu coloquei para vocês, então, os tsunamis, tá bom? Que são ondas gigantes que invadem o continente, também causando alteração no relevo, tá certo? E o último, então, agente modificador do nosso relevo da aula de hoje, galerinha, é sobre o vulcanismo. Então, o vulcanismo também interfere, também modifica, né, a nossa estrutura mais superficial, o nosso relevo, através de suas atividades. Então, o vulcanismo ele é o processo pelo qual o material magmático presente no manto terrestre chega até a superfície, sendo denominado lava. Então lembra que esse material, quando está no interior da nossa estrutura e no interior da nossa crosta terrestre, ele é conhecido como magma. A partir do momento que ele é expelido, ele deixa de ser o magma e vira lava, tá bom? E esse processo de expelir o magma, pessoal, fazendo com que ele torne-se lava, então, também ocasiona alterações no nosso relevo. Então aqui embaixo eu coloquei algumas imagens para vocês de como esse tipo de atividade altera o nosso relevo, tá certo? Então eles alteram ali causando crateras, né? Causando elevações, modificações no nosso relevo, tá certo? Após a compreensão desses conteúdos, então, galerinha, a prof separou uma atividade para que vocês façam. Então, essa atividade, ela está na página 25 da apostila e vocês vão fazer a leitura do texto Medindo os Terremotos. Lá vai estar falando um pouquinho sobre a escala de Richter e como é medido, então, os terremotos a partir dessa escala.
Após a leitura desse texto, vocês irão responder a questão de número 1, 2 e 3 do hashtag Geografia. Após essa atividade, então, lá na página 27, vocês irão fazer a leitura também desta página. E na página 28, vão fazer a leitura novamente e responder o questionário de acordo com a interpretação do texto que vocês leram, ok? Galerinha, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco desse conteúdo. Durante a nossa aula pelo Zoom, a prof irá revisá-los com vocês, então não se preocupem, tá bom? Guardem todas as suas dúvidas, registrem elas no caderno para que nós possamos esclarecer durante a nossa aula pelo Zoom, tá certo? Um beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula.